leão da tribo de Judá está com Israel. Nesse vídeo poderoso vamos acompanhar como Deus concedeu sabedoria e estratégia ao seu povo para agir de forma antecipada e destruir o mal que estava sendo preparado contra a nação, especialmente nesse contexto tenso envolvendo o Irã. Sabemos que o Irã tem se tornado uma ameaça constante, articulando forças contra Israel, mas vemos aqui como Israel, com inteligência e coragem, se posiciona para neutralizar esses ataques antes que eles aconteçam. Além disso, vamos perceber o papel estratégico dos Estados Unidos nesse cenário, ajudando Israel em operações conjuntas de defesa e fornecendo suporte militar, mostrando que existe uma aliança política e militar muito forte. Eu quero reagir junto com vocês a esse conteúdo e refletir sobre o agir sobrenatural de Deus na proteção de Israel e também sobre como ele usa alianças e nações para cumprir seus propósitos. Fique comigo até o fim, porque essa mensagem vai te fortalecer, te fazer entender melhor os bastidores espirituais e geopolíticos dessa guerra. E você, acredita que Deus ainda defende Israel? Meus amados irmãos, mais um vídeo para vocês. Gente, por favor, eu preciso que você deixe o seu joinha, o seu like para esse vídeo, certo? E fortaleça esse canal e esse conteúdo. Por favor, deixe o seu joinha, vai ser muito importante para nós. E também para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui nós abordamos assunto referente à política, a notícias, à religião, tudo que está em alta aqui na internet. Então, deixe o teu joinha e bora para mais esse vídeo. Meus amados irmãos, nós estamos testemunhando um dos capítulos mais tensos da história recente no Oriente Médio. A guerra entre Israel e Irã atingiu um nível crítico nos últimos dias. Podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Israel agiu de uma forma adiantada e cirúrgica, dirigida às instalações do regime iraniano, depósitos de armas, plataformas de lançamentos de mísseis e usinas nucleares. Israel demonstrou estratégia e inteligência militar e, acima de tudo, um compromisso de proteger sua população sem transformar civis em alvo. E aqui eu quero destacar algo poderoso: a proteção de Deus sobre a nação de Israel. Muitos mísseis foram interceptados de forma sobrenatural, como se fosse uma mão invisível estivesse desviando a destruição. E isso lembra o que está escrito em Zacarias 12:9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O Irã, por outro lado, se mostrou totalmente despreparado para uma guerra de longo prazo. Suas investidas foram desordenadas, mal coordenadas e voltadas apenas para causar dor. Mas quem se levanta contra Israel, se levanta contra os planos de Deus. E a Bíblia é clara, não prosperará. Eu disse que o maior perigo, não só para a sobrevivência do meu país, mas para a paz mundial, é a busca do Irã por armas nucleares, e eles estão à beira de conseguir isso. Então imagine o que eles já estão fazendo agora, sem armas nucleares, gritando "Morte à América", sem armas nucleares. Imagine o que aconteceria se eles tivessem armas nucleares e os ICBMs, os mísseis balísticos intercontinentais, para entregá-las a qualquer lugar do planeta. Estamos prevenindo a guerra mais terrível imaginável e estamos trazendo paz para o Oriente Médio. E eu acredito que após nossa ação, seremos capazes de levar o Oriente Médio a novos patamares que ninguém jamais imaginou. Quando o conflito se acirrou, os Estados Unidos entraram em ação. Donald Trump ordenou que os iranianos se rendessem incondicionalmente. Ontem à noite ele alertou todos para fugirem da capital e agora Teherã é uma cidade fantasma. Ataques cirúrgicos contra cientistas nucleares e comandantes militares iranianos já causaram danos. As janelas viraram pó e os saguões dos edifícios desapareceram. O governo americano, aliado histórico de Israel, enviou tropas de apoio, sistema antimísseis. O objetivo foi dar cobertura a Israel e eliminar alvos estratégicos iranianos que poderiam ameaçar não só Israel, mas também a paz global. Porque se o Irã continua crescendo militarmente, sem ser contido, toda a segurança mundial fica em risco. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão em larga escala contra as 3 principais instalações nucleares do regime iraniano, Fordo, Natanz e Esfahan.
Todos ouviram esses nomes durante anos, enquanto eles construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e a interrupção da ameaça nuclear representada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Nesta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve buscar a paz. Se não o fizerem, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis. Durante 40 anos, o Irã tem dito: morte à América, morte a Israel. Eles têm matado nosso povo, arrancando os braços, suas pernas com bombas à beira da estrada. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1000 pessoas e centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto do ódio deles. Em particular, tantos foram mortos pelo general deles, Qassem Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Isso não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma equipe jamais tenha trabalhado antes e avançamos muito para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Foram operações rápidas e precisas coordenadas entre Estados Unidos e Israel, que desmantelaram centros de comando do Irã e interromperam novas remessas de armamentos. E aqui vemos novamente o agir de Deus usando nações como instrumentos para impedir o avanço do mal. O saldo até agora é claro. Israel, com estratégia, fé e tecnologia, conseguiu neutralizar boa parte da ameaça. Já o Irã se encontra enfraquecido, isolado e sem apoio popular para sustentar uma guerra longa. Enquanto isso, o mundo observa com temor, pois qualquer erro pode arrastar outras potências para dentro deste conflito. Aniversário da grande vitória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Você se preocupa com o fato de estarmos caminhando para uma terceira guerra mundial agora? Sim, me preocupo. Digo isso sem nenhuma ironia, sem brincadeiras. Claro, há muito potencial para conflitos e ele está crescendo. Mas também temos isso bem diante de nós, isso nos afeta diretamente. O conflito que estamos vivenciando na Ucrânia, nessa direção, e o que está acontecendo no Oriente Médio. Claro, estamos muito preocupados com o que está acontecendo em torno das instalações nucleares do Irã. Preocupa-nos aonde isso pode levar. E isso exige, sem dúvida, não apenas nossa atenção cuidadosa aos acontecimentos, mas também a busca de soluções, a busca de saídas, de preferência por meios pacíficos em todas as direções. Meus irmãos, eu quero que vocês reflitam comigo. Quantas vezes na história o povo de Israel foi cercado por inimigos e mesmo assim permaneceu de pé? Isso não é coincidência, é cumprimento de promessas bíblicas como Isaías. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você acredita que a mão de Deus realmente protege Israel hoje, como protegiam nos tempos antigos? O Irã estaria tentando arrastar o mundo para uma guerra ainda maior? Até que ponto os Estados Unidos devem se envolver? Queridos cidadãos de Israel, durante a operação O Povo que se Levanta como Leão, de 12 dias, conseguimos uma vitória histórica e a vitória vai permanecer por gerações. Retiramos do nosso caminho duas ameaças existenciais: a ameaça de extermínio por bombas nucleares e a ameaça de 20.000 mísseis balísticos. Se não agíssemos agora, a terra de Israel estaria à beira do perigo de sua extinção. Mas isso não aconteceu, pois no momento decisivo, nos levantamos como um leão, enfrentamos como um leão e o nosso rugido fez Teherã tremer e foi ouvido por todo mundo.
Nas Escrituras diz, porque com conselhos prudentes tu farás guerra. O primeiro ataque da nossa missão será escrito nas crônicas das guerras de Israel e ensinará o mundo e os exércitos do mundo. Em um só golpe, uma só pancada, eliminamos a alta cúpula do comando do Irã, incluindo 3 comandantes e outras autoridades. Eliminamos também os cientistas nucleares. Eram eles que tinham conhecimento, eles estavam à frente do plano nuclear. Exterminamos também as principais instalações de Natanz, instalações de urânio em Isfahan e as instalações de águas enriquecidas com reatores no Arak. O nosso amigo, o presidente Trump, esteve ao nosso lado de forma inédita. Sob sua liderança, o exército dos Estados Unidos destruiu as instalações nucleares nas profundezas da terra em Fordow. Também atacamos centenas de instalações dos programas nucleares iranianos, incluindo laboratórios e fábricas de centrifugação. Cidadãos de Israel, eu agradeço em vosso nome e ao meu amigo presidente Trump pela participação em defender Israel e em remover a ameaça do plano nuclear do Irã. E a participação dos Estados Unidos nessa operação, não somente na defesa, mas também no ataque, foi um evento histórico. Isso nunca aconteceu. Israel nunca teve um amigo tão grandioso na Casa Branca. E eu agradeço ele muito por esse trabalho em conjunto. Será que estamos vendo sinais proféticos se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Deixa a tua opinião nos comentários aqui abaixo. Nós não podemos ignorar as ameaças que Israel sempre enfrentou ao longo da sua história. Desde a sua fundação moderna, em 1948 até hoje, esse povo tem sido perseguido, sitiado, bombardeado, odiado, mas jamais destruído. Foram guerras, atentados, tentativas de aniquilação, e mesmo assim Israel permanece de pé, porque carrega promessas do Deus Todo-Poderoso. E olha só a sabedoria do povo israelense. Eles agiram antes que o mal os destruísse. Eles não ficaram esperando o inimigo bater na porta. Eles se anteciparam, neutralizaram alvos estratégicos e impediram que armamentos mortais chegassem às mãos de terroristas ou até mesmo dos iranianos, que poderiam dizimar Israel da face da terra. E a mesma estratégia que vemos na palavra de Deus, vigiar e agir, porque o mal, quando não é contido, se espalha. Mas eu quero te alertar, tudo isso que estamos acompanhando pode ser a faísca para algo muito maior. O risco de estourar uma terceira guerra mundial não é fantasia, é real. Quando potências como Estados Unidos e Irã se enfrentam, o mundo inteiro treme, porque sabemos que o Irã tem aliados. E qualquer erro de cálculo pode acender um conflito global de proporções catastróficas. Por isso, mais do que nunca, devemos clamar a Deus para dar sabedoria aos líderes para que cessem as guerras, para que a paz de Jerusalém seja preservada e para que a profecia de Zacarias 12:9, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, seja também um alerta ao mundo. Será que estamos à beira de uma guerra mundial? Você acredita que ainda há tempo para a paz? Ou será que estamos vendo o cumprimento de profecias dos fins dos tempos? Responda aí nos comentários, porque a sua opinião vale muito nesse debate. Você acredita que realmente Israel ainda é uma nação protegida por Deus? Comente aqui abaixo e, é claro, vamos junto orar, vigiar e aquele que está distante de Deus se apegar com Deus, porque realmente o fim está chegando. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, deixa a tua opinião nos comentários, inscreva aqui no canal, taca o like para este vídeo, deixa o joinha, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!